Boa noite, Em nome boa noite. Espero que vocês que estavam com a Raquel e o Reuter possam também vir para cá para nos acompanhar nessa meditação da palavra de Deus. Bom, legal, o pessoal vai chegando. Muito bom tê-los todos aqui. Vamos ter um tempo de meditação na palavra de Deus essa noite. Ah, diante de todo esse cenário que a gente está vivendo, né? Bom, muito obrigado a Raquel e o Reuter que nos abençoaram com essas duas músicas. É bom cantar o Senhor, liderado por vocês. Melhor ainda é poder vê-los, né? E aquela saudade vai ficando mais apertada ainda, esperando aquele grande dia em que nós estaremos juntos. Jaider Família na primeira fileira, que bom, né? Muito bom ter vocês, todos vocês aqui. Compartilhem também esse link para que pessoas, amigos, parentes possam. Fabi Márcio, oi. O Márcio, o pastor Márcio, a Andréia, a Heloísa, oi, pastor. Oh, sim, pastor Elô. Ah, Compartilha para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus, tá bom? Bom, se você está com a sua Bíblia aí, eu convido você a abri-la no livro de primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Acha lá, abre sua Bíblia e mantenha aberta, porque a gente vai caminhar em cima desse texto. Wanda e Carla também estão aí, legal. Afonso e Cláudia, muito bom tê-los aí. Eu vi o Moisés também, vi a tia Clara, legal. Wanda tá orando por mim, Wanda? Isso aí, ore pelo pastor. Então, abra comigo sua Bíblia, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Nós vamos caminhar em cima desse texto essa noite e nós vamos até o capítulo 22, versículo 5. E eu espero que Deus fale ao seu coração essa noite e que a palavra de Deus consiga, oi Lídia e Gláucia, e que a palavra de Deus te console, te encoraje e também te desafie essa noite, tá bom? Então, abra comigo o primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 1, tá bom? Nós vamos orar antes, Paty e Tia Ângela, legal tê-las aí. Nós vamos orar antes e nós vamos caminhando, e à medida que a gente vai caminhando, nós vamos lendo os blocos desse texto, tá bom? Oremos então. Pai Santo, nós te agradecemos que apesar de todas as coisas, apesar das dificuldades, nós podemos, espiritualmente nós sempre estamos juntos e a tecnologia hoje nos ajuda a diminuirmos um pouco a distância física e especialmente ela é muito útil para a propagação da tua santa palavra. E então nós oramos pedindo que o Senhor abençoe a tua palavra que será pregada aqui, e assim como a tua palavra que está sendo pregada e será pregada em todas as outras igrejas que nesse momento usam desse mesmo meio para proclamar a tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe como igreja e nos ajude a ouvir a tua voz e a responder com contrição, humildade e fidelidade e alegria e confiança a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos caminhando então. Eu quero pregar com vocês baseado no seguinte tema: a praga, o sacrifício e o templo. Ou o nome, um título possível seria o pecado, o sacrifício e a igreja, baseado no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 ao capítulo 22, versículo 5. Bom, não é segredo para ninguém que nós estamos terminando um período da igreja que nós chamamos de quaresma. E eu ouvi hoje o pastor Guilherme de Carvalho falando desse período e chamando esse período de quarentena quaresmal, porque a gente tem a união realmente do período de quaresma da igreja com o período de quarentena que nós estamos passando de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. É interessante que o período de quaresma é um período de arrependimento, de lamento e de contrição.
E eu acho que essa quarentena também é um período para isso, né? Por isso que eu gosto muito da expressão que ele cunhou, quarentena quaresmal, que junta os dois períodos, que são períodos realmente para nós pensarmos muito e nos arrependermos de muitas coisas, de lamentarmos muitas coisas e de mudarmos muitos caminhos que temos traçado. Na verdade, é um tempo de arrependimento para a Páscoa do Senhor, que será celebrada no próximo domingo. Então, essa semana que começa hoje é uma semana muito importante para nós. Na verdade, é a semana mais importante para nós, que é a semana da Páscoa do Senhor Jesus. Então, é um período realmente de arrependimento, de quebrantamento e de lamento, nos preparando e experimentando essa grande libertação que a Páscoa de Jesus trouxe para nós. Então, olhando já para o nosso texto dessa noite, lá em 1 Crônicas, eu vou dar uma introdução bem rapidinha sobre esses livros de crônica, né, que é primeiro e segundo, porque não dá para gastar muito tempo com isso aqui. Crônicas significa um jornal ou um registro. O autor de Crônicas provavelmente é o sacerdote Esdras, que depois tem um livro dele na sequência. E os livros de crônica contam a história basicamente desde Adão até o cativeiro babilônico. Essa é a história contada pelos dois livros de crônicas, com ênfase em Davi, né, e no reinado de Davi. Então, capítulos de 1 a 10 fala de Adão até Davi, e nos capítulos 11 a 29 de 1 Crônicas, né, fala especialmente de Davi, apontando para o rei Messias esperado e para a centralidade do templo de Jerusalém, para aquele povo lá. É interessante então que esse texto é um texto escrito para a comunidade pós-exílica, é aquele povo que volta da Babilônia, liderado por Neemias e Esdras, e é um povo então que tem que reestruturar a sua história, né? Que tem que reestruturar a sua vida social, econômica e especialmente espiritual. E Esdras então escreve essa história. A autoria de Esdras ela é muito provável porque os últimos versículos do segundo livro de Crônicas são exatamente os primeiros livros do livro de Esdras. Então Esdras, o sacerdote, escreve para esse povo que volta do exílio com a intenção de reestruturar esse povo em todas as áreas depois desse tempo difícil de exílio, né? E a última informação que é importante a respeito do desenvolvimento é que os livros de crônicas, ao contrário do que eles estão na nossa Bíblia, na Bíblia hebraica, eles fazem parte do terceiro bloco do Antigo Testamento, que são os escritos. O Antigo Testamento judaico ele tem três divisões. São os mesmos textos que nós temos, mas eles têm três divisões. A Torá, os primeiros 5 livros igual ao nosso, profetas e escritos. Os livros de crônica, eles fazem parte dos livros dos escritos. E os escritos, teologicamente, eles significam a resposta do povo à palavra de Deus. A palavra de Deus foi revelada na Torá, ela é aplicada e reaplicada pelos profetas, e os escritos, que também têm salmos, provérbios e outros assim, eles compõem aquilo que seria a resposta do povo à palavra de Deus, e Crônicas é isso, então. Crônicas é uma resposta nossa à palavra de Deus. Agora vamos olhar para o texto de maneira mais detida, e eu convido você a acompanhar comigo a leitura, porque para mim esse texto é 1 Crônicas capítulo 21, do versículo 1 ao 22, versículos 4 ou 5, né? Ele tem 4 divisões. Primeiro fala do pecado, segundo fala da punição, terceiro fala do sacrifício e o quarto fala do templo. Então, o primeiro ponto que eu destaco é no primeiro bloco, que vai do versículo 1 ao versículo 7, a parte A. Acompanha comigo em sua Bíblia a leitura agora. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor o teu povo, e este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso do meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo o Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam a espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada.
Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou o Senhor, é a primeira parte do versículo 7. Bom, então a primeira coisa que eu destaco aqui é o pecado. É interessante que esse texto ele começa dizendo que Satanás levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo, né? Se você for ler esse mesmo texto lá em 2 Samuel, acho que é capítulo 24, fala que foi a ira do Senhor que se levantou. Então é interessante aqui a gente entender o seguinte. Primeiro que talvez não é Satanás o Satã, né? O diabo, porque essa palavra Satanás, ela literalmente significa adversário, e ela pode ser entendida com relação a Satã, ao ser Satã, quando ele tem um artigo definido antes dele. Nesse caso aqui não tem um artigo definido, então não é o acusador, o Satanás, mas é um acusador que pode ser Satanás, ou pode ser também uma pessoa que de alguma forma afrontou Davi e Israel, né? Eu fico mais com essa posição de que é uma pessoa, porque quando você vai ver o que Davi faz um censo com interesses militares. Mas assim, independente se é uma pessoa comum, né, um acusador qualquer, ou se é o acusador qualquer, todos eles, ou ambos, né, estão debaixo do controle de Deus. E o texto de Samuel vê nessa perspectiva, de que Deus está controlando as coisas. O texto de Crônicas vê numa perspectiva mais baixa, por assim dizer, né, mais humana. Mas o fato é que um acusador afrontou Israel, incitando Davi a fazer um censo. Esse é o começo. Então é um Satanás que se manifestou assim. E ele manifesta fazendo com que Davi tenha o desejo de levantar um censo. Censo é passar por toda a nação contando quantas pessoas tem. Mas no caso de Israel, era um censo militar. Né? Esse censo já aconteceu no passado, se você for ler Números capítulo 1 já fala sobre isso. O problema então não era ter um censo em Israel, mas eram as motivações para ter um censo. Né? E quando Davi fala de um censo, já tem alguma coisa errada, porque Joabe o confronta de maneira ali com luva de pelica, mas por que o rei faz isso? Que o Senhor aumente o seu povo ainda mais. Mas o fato é que Davi vai adiante com essa ideia de ter um censo, e ele então pede, e Joabe faz isso, e o que Joabe faz é um censo militar, porque o número que Joabe traz para Davi é o número de homens que puxavam espada. Em outras palavras, é o número de homens capazes de guerrear, né, se tivesse uma guerra. Ou seja, Davi, então, ele faz esse censo, ele levanta esse censo por basicamente duas razões que a gente pode definir aqui. A primeira é que ele não confiava no Senhor, mesmo sendo um homem de guerra, um homem de batalhas, um homem forjado na batalha e um homem vitorioso nas batalhas. É claro que sempre debaixo da mão de Deus, era um homem que naquele momento esqueceu que as vitórias que ele tivera vieram das mãos do Senhor, e ele passou a não confiar mais no Senhor. Então ele queria saber a quantidade de soldados que ele tinha, porque diante de um acusador, seja Satanás ou um homem, ele se garantia com o número do exército dele. Né? Dessa forma, ele não confia na promessa que Deus fizera para Abraão, de que Israel seria mais numeroso que as estrelas no céu e que as areias na terra. Né? E o número que Joabe traz prova que a promessa de Deus a Abraão realmente estava se concretizando, porque é um número gigantesco para um país daquela época. Mas o primeiro erro de Davi, então, é que ele não confia no Senhor. Ele não confia, então ele quer saber quantos tem lá de soldados para ele ter confiança não no Senhor, mas no número do seu exército. E a segunda razão que está talvez dentro, no coração dessa falta de confiança, é o orgulho de Davi. Davi também, como um líder militar, queria saber quantos homens ele tinha debaixo dos seus pés, quantos homens ele tinha aos seus comandos, né? Então a quantidade do seu exército para se sentir realmente um grande e poderoso rei que tinha um vasto exército diante dele. Então os dois erros de Davi são, primeiro, falta de confiança no Senhor, né, ele confia no número de soldados que ele tem. E segundo, orgulho, uma arrogância obstinada de Davi no sentido de confiar
ou de se orgulhar de ser o chefe militar de um exército como o de Israel. É interessante que essa tentação lembra a tentação que aconteceu lá no jardim, né? Satanás no jardim tentou o primeiro casal. E é interessante que a dinâmica da tentação de Satanás lá no jardim é a mesma dinâmica que acontece aqui no texto, né? Primeiro ele coloca em xeque se o primeiro casal poderia confiar em Deus, porque ele vai dizendo de modo que dá a entender assim, Deus não é tão confiável como vocês imaginam, né? E na sequência ele coloca no coração de Eva o orgulho de ser Deus, de ter controle sobre as coisas. Então olha só, a dinâmica é a mesma. Levanta, questiona a confiança em Deus, Deus não deve ser digno da nossa confiança, e coloca no coração o orgulho, a arrogância de querer ser Deus e passar a confiar em si mesmo e não em Deus, né? Porque se eu me torno Deus, eu não preciso mais confiar no Deus Criador, eu posso confiar em mim mesmo. E é isso o que acontece então lá no jardim, é isso que acontece com Davi, e queridos, é hoje isso que está acontecendo. A gente está falando aqui primeiro do pecado, e é isso que está acontecendo. Tem uma célebre frase de um filósofo muito famoso e importante para os nossos dias, alemão, chamado Nietzsche. A frase dele era "Deus está morto". Essa é a frase dele. Com isso, ele não quis dizer literalmente que Deus havia morrido, né? Mas ele quis dizer que Deus havia perdido a sua importância, a sua relevância. E a base dele falar isso é porque as pessoas podiam deixar de confiar nele e passar a confiar em outras coisas, né? E hoje nós estamos diante de ídolos da humanidade hoje que estão sendo colocados de joelho por essa pandemia. A gente pensar que uma sociedade idólatra eram aquelas sociedades lá do passado, do tempo de Israel, do tempo de Jesus, lá do tempo de Paulo, e hoje nós não somos idólatras, porque não há deuses, né, espalhados por aí. Há alguns, mas não muitos, é um erro. Porque hoje nós temos grandes ídolos, e esses ídolos estão sendo colocados de joelho por causa dessa pandemia. Vou dar um exemplo de ídolos atuais grandes. 3, pelo menos. Existem mais, mas pelo menos 3. A economia, a ciência e a política. Economia, ciência e política. São coisas ruins? Não são coisas ruins. São coisas que nós devemos abandonar? Não são coisas que nós devemos abandonar. Pelo contrário, absolutamente são coisas boas. Economia, ciência e política são coisas muito boas. E eu vou além. Não são só boas, mas elas são dádivas divinas para a humanidade, né? Economia, ciência e política. Mas o que são ídolos se não dádivas desconectadas do Criador? O que são ídolos se não dádivas divinas desconectadas do Criador? Porque hoje, baseada na economia, na ciência e na política, as pessoas buscam segurança e independência de Deus. Mas essas dádivas, que são dádivas e coisas boas, elas foram separadas do Criador. E assim elas se tornaram ídolos e divindades domesticadas. E no fundo, a humanidade adora esses ídolos, cultuando a sua autoconfiança. E observe então que nessa perspectiva, a gente vai voltar para tratar isso já, o Covid-19, a pandemia do coronavírus, é um juízo de Deus sobre os ídolos atuais da humanidade, por causa do pecado. O primeiro ponto. Eu quero ir para o segundo ponto, então, versículo 7b até o versículo 14, que fala da punição para esse pecado. Então, eu vou ler a partir do versículo 7 da parte B, diz assim: pelo que feriu a Israel, então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Versículo 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu.
Versículo 14, então enviou o Senhor a peste a Israel e caíram de Israel 70.000 homens. Então, esses versículos falam do nosso segundo ponto, que é a punição. O primeiro é o pecado, o segundo é a punição. Então, a punição é descrita na primeira parte do bloco, versículo 7b, que diz pelo que feriu a Israel, e no versículo 14, que é o último versículo do bloco. Então enviou o Senhor a peste a Israel e caíram de Israel 70.000 homens. Ou seja, o resultado do pecado de Davi é a peste. É uma peste que se manifesta como uma peste por toda a nação e como um anjo do Senhor em Jerusalém, que era a capital. E é interessante que o número de pessoas, de homens que morrem, é 70.000 homens. E a palavra para descrever a morte desses homens não é a palavra que descreve a morte de pessoas, ou seja, homens, mulheres, crianças e idosos, mas é a mesma palavra usada quando Joabe apresenta o censo para Davi. 70.000 homens, ou seja, homens adultos que poderiam puxar a espada, e aqui são 70.000 desses homens que morrem por causa dessa peste. O que Deus está fazendo é trazendo um juízo sobre a falta de confiança e o orgulho de Davi. Né? Ou a autoconfiança de Davi, a gente pode começar a mudar isso. A autoconfiança de Davi baseada em seu orgulho e sua arrogância. Né? E é interessante então que a praga lança o orgulho de Davi e a sua autoconfiança em si mesmo e no seu exército ao chão. E é isso o que a epidemia do coronavírus está fazendo com a gente. Essa pandemia do coronavírus, ela é resultado de uma outra epidemia muito mais grave que eu já tenho falado há muito tempo aqui, que a gente chama de epidemia do pecado, que começou lá no Éden. Né? E essa epidemia do pecado, a queda lá no jardim, que traz todas essas consequências ruins para a humanidade, e o coronavírus é só uma dessas consequências, e é por causa delas que a humanidade, como diz Paulo em Romanos 8, 21, 22, lamenta, né? Chora, geme com dores de parto. Mas, queridos, eu quero que você perceba como que a pandemia tem deitado, tem colocado de joelho os ídolos atuais, queridos. É isso que eu quero que você perceba, porque é isso que está acontecendo nesse exato momento. A modernidade, baseada em sua confiança em economia, política e ciência, está sendo colocada de joelhos diante dessa pandemia. Para pensar. A ciência, ela é ruim? Não é ruim. Ela é uma bênção divina para nós. Mas a partir do momento que nós desconectamos a ciência do Criador e passamos a confiar nela e não no Criador, nós criamos um ídolo. E olha o que a ciência está fazendo hoje. Desesperadamente correndo atrás de uma vacina. A economia, ela é ruim? Não, não é ruim. É uma dádiva também do Criador para a organização social. Mas a partir do momento que a gente desconecta a economia do Criador, a gente cria um ídolo. E passamos a confiar nele. Olha o que o coronavírus está fazendo com a economia, não do Brasil, mas do mundo inteiro. A política é um erro? Não, não é um erro, é uma dádiva divina. No céu há hierarquia, há o Senhor, há os arcanjos, né, que são os anjos cabeça, há os anjos. Não é errado, não é ruim. Mas quando a gente desconecta a política do Criador, nós criamos um ídolo e passamos a confiar nossas vidas a esse ídolo. Olha o que o coronavírus está fazendo com os nossos políticos. Eles estão desesperados, não sabendo o que fazer. É interessante, então, que essa pandemia, que é a punição pelo pecado, assim como o que aconteceu lá com Davi, tem colocado os ídolos atuais de joelho e da mesma forma tem colocado todos aqueles que confiam em tais ídolos de joelhos também. O que Deus está fazendo é Deus está julgando a idolatria do nosso mundo, da humanidade. E essa mesma coisa aconteceu lá no Egito, na libertação do povo de Israel. Deus, lá no Egito, ele julgou e humilhou os falsos deuses, um por um. Todas as 10 pragas foram julgamentos e humilhação dos falsos deuses que estavam relacionados à época no Egito às forças
naturais e o último e mais forte, mais poderoso, mais importante, Faraó. E a morte do primogênito alcança o coração de Faraó, e o que Deus fez no Egito foi mostrar que os deuses do Egito não têm controle sobre a história, eles não tinham legitimidade para escravizar aquelas pessoas, e eles então foram julgados, humilhados e derrubados pelo Senhor. Isso é a Páscoa. A Páscoa é a humilhação e o julgamento dos falsos deuses e a libertação do povo de Deus desses falsos deuses. Isso é a Páscoa. E olha o que acontece hoje. Por exemplo, pensa nos Estados Unidos, a maior potência do mundo. Um país com um exército enorme, com uma economia então que é a maior do mundo. É um negócio gigantesco, né? Gigantesco. Com a política bem avançada, dizem que é uma democracia amadurecida comparado com o Brasil. Os Estados Unidos está de joelhos para a pandemia, para um vírus da gripe. Percebe o que está acontecendo? Que ele abra os olhos, perceba que Deus está trazendo um juízo e destronando os falsos deuses. Falsos deuses que têm sido alvo da nossa confiança, principalmente economia, ciência e política. Abandona essas coisas, esses três? De jeito nenhum. São coisas muito boas e que nós precisamos. Mas devemos abandonar os ídolos. Os ídolos, sim. Reconectando-as ao Criador. Ao Criador. Então é isso que está acontecendo. O coronavírus, assim como a praga lá em Davi, resultado do pecado, né, da autoconfiança e do orgulho de Davi, é um juízo de Deus sobre as nações. Deus está humilhando os ídolos atuais e nos humilhando também, lançando todo orgulho e confiança humanas no chão. No chão. Mas, queridos, nesse bloco e no próximo, o centro deles é a palavra de Deus levada por Gade, um vidente ou profeta, né? Nesse bloco nosso está nos versículos 9 a 12, e ela é o centro desse bloco agora e vai ser o centro do próximo bloco, que é o ponto de virada. E nesse texto, o profeta vai amando de Deus e diz para Davi: você tem 3 opções, cara. Você tem 3 opções. Ou 3 anos de fome, ou 3 meses correndo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste. A resposta de Davi é sensacional. Davi, ele diz assim: eu sei que Deus é um Deus de muitíssima misericórdia. Eu escolho a ira de Deus. Eu escolho o castigo de Deus, melhor dizendo. E aqui vem o primeiro desafio para você essa noite. Você consegue perceber a misericórdia de Deus em meio a todo esse caos? Você consegue perceber a misericórdia de Deus em meio a toda essa epidemia ou pandemia? E mais, além de ver, mais do que ver, você consegue confiar na misericórdia de Deus em meio a essa pandemia? Porque Davi errou, feio, mas ele confiava que mesmo em meio à peste, Deus era misericordioso. Você pode pensar assim: mas pastor, está falando agora de juízo, mas o juízo e a misericórdia andam de mãos dadas na Bíblia, queridos. De mãos dadas. O primeiro desafio é confiarmos na misericórdia de Deus em meio a esse caos. Mas graças a Deus a história não para por aí, a gente vai para a terceira parte, que é o sacrifício, versículos 15 a 27. Acompanha comigo aí a leitura. Diz assim: enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas que fizeram?
Ah, Senhor meu Deus, pois seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigar o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na ira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam-se, e seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando milho. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: toma o rei, meu senhor, para si faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de prata. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordens ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. A terceira parte desse texto fala sobre o sacrifício. É interessante que o texto começa a focar. Então ele falava de todo Israel, agora ele foca em Jerusalém, falando que um anjo com uma espada desembainhada está lá, levando a peste para Jerusalém e destruindo aquela cidade. E na sequência o texto foca ainda mais no que ele chama de a eira de Ornã. A eira seria um terraço, né, onde eles debulhavam o milho e faziam as coisas de Ornã. E Ornã é um jebuseu, guarda isso, ele não é israelita, ele é jebuseu. E ali tem a visão então do anjo do Senhor que está ferindo Jerusalém. E aí parece que Deus ele se arrepende, né? É aquela velha história do arrependimento de Deus, não tem muito tempo para tratar nessa coisa com detalhes, mas basicamente Deus parou. Deus parou e evitou a destruição completa de Jerusalém. A mesma coisa que Deus fez lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, era para tudo acabar, né? Não existir mais nada, porque não existe nada fora de Deus, e eles foram para fora de Deus, mas Deus, por misericórdia, sustenta a criação, e da mesma forma ele fez aqui, por causa da misericórdia que Davi conhecia, de acordo com o versículo 13 que nós vimos, Deus parou a destruição. Diante disso, né, Davi vem mais uma palavra de Gade para eles, né, Davi e os anciãos de Israel, eles vestem panos de saco e se prostram diante do Senhor. Isso significa duas coisas, significa se vestir de pano de saco é arrependimento e se prostrar diante do Senhor é suplicar diante daquela praga que estava se alastrando para que parasse. Diante dessa atitude de Davi e dos anciãos vem uma palavra de Deus através de Gade, e Davi se coloca como um substituto. Então olha só, e é muito importante esse versículo 17, diz assim: Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal, estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Ou seja, Davi, diante de tudo aquilo que ele vê, da destruição por causa do pecado dele, ele se apresenta como um substituto. Senhor, me pune, mas não pune o seu povo. Então vem a palavra de Gade com uma ordem para que ele faça um sacrifício lá no terraço de Ornã. Então Davi vai lá e ele faz. E é interessante que tem 3 coisas importantes a respeito desse sacrifício de Davi. Primeiro é um preço. Ele chega lá, ele é o rei, né? Ornã estava lá, ele chega lá, ele fala: ó, Deus me mandou fazer um sacrifício aqui. Ornã falou: pega tudo que você quiser. Pega tudo que você quiser, porque você é rei, o bicho está pegando, a praga está andando, olha o anjo aí, ele viu. Pega o que você quiser, pega boi, madeira, trigo, faz o que você quiser, faz o sacrifício de tudo. Pode pegar tudo. Davi falou: não. Tem preço. Então o texto diz que no versículo 24, Davi fala que não vai pegar nada de graça, mas vai pagar, porque o que é para o Senhor tem que ter um preço. Então a primeira coisa é que tem que ter um preço. O segundo então é que Davi faz o sacrifício, e no versículo 26 diz que veio um fogo do céu e consome
sacrifício que Davi estava fazendo. Isso conforme Levítico 9:24 fala que esse fogo, quando vem do céu, é que Deus aceitou o sacrifício. Aqui é a segunda coisa. Primeiro, o preço do sacrifício. Segundo, é a aceitação do sacrifício. O sacrifício foi aceito por Deus. A terceira coisa é, sabe onde que esse sacrifício foi feito? Sabe onde era o terraço de Ornã? Se você ler 2 Crônicas capítulo 3, versículo 31, é no Monte Moriá, o terraço de Ornã. Monte Moriá. O que aconteceu no Monte Moriá? No Monte Moriá, Abraão subiu para sacrificar Isaac. Mas Isaac não foi sacrificado porque um cordeiro apareceu para substituir Isaac. Isso nos faz lembrar de quem? Isso nos faz lembrar de Jesus. E é interessante, queridos, que da mesma forma como tinha um preço o sacrifício de Davi, o sacrifício de Jesus também teve um preço. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo fala assim: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E em Apocalipse capítulo 5, versículos 9, tem um cântico que diz assim: tu és digno ao Cordeiro, né, de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O sacrifício para parar a praga no tempo de Davi precisava ter um preço. O sacrifício para parar a praga do pecado e todas as pragas decorrentes dela, para superar, teve um preço. E o preço foi a vida do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, de Jesus, que é a razão da celebração da Páscoa, domingo que vem, morto por nós naquela cruz. Mas não teve só um preço, o sacrifício de Jesus também foi aceito. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz assim: porque por meio de um único sacrifício, que é o de Cristo, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi aceito porque ele traz resultado, ele é definitivo, não precisa mais de sacrifício. Isso significa que para a praga no tempo de Davi parar, precisava de um sacrifício, e Davi fez. Mas esse era pontual só para aquele momento. Agora, para resolver o grande problema da epidemia do pecado e que resulta em todas as outras epidemias, nós também precisávamos de um sacrifício, e esse sacrifício foi feito por Jesus. Teve um preço que foi sua vida e foi aceito por Deus porque foi definitivo. Não precisamos mais de sacrifício. E é interessante então que esse bloco que começa dizendo que, lá no versículo 15, que o anjo está com a espada nas mãos lá em Jerusalém, no versículo 27 diz que o anjo coloca a sua espada na bainha. Ou seja, parou, a praga cessou, a destruição cessou por causa do sacrifício. Da mesma forma hoje, queridos, a morte eterna, o pecado acabou, cessou, não tem mais poder para aqueles que creem no sacrifício de Jesus em nosso lugar. O sacrifício que acaba com a epidemia do pecado, com a praga do pecado, e também supera toda epidemia ou praga como essa que a gente está vivendo. Mas a gente vai então para o último ponto que vai do versículo 28 ao capítulo 2, versículo 5, que é o templo. Diz assim então, a partir do 28, eu estou lendo 1 Crônicas, capítulo 21, agora a partir do 28. Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ormã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam naquele tempo no altar de Gibeão. No alto de Gibeão, desculpa. Versículo 30. Davi não podia ir para lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22, 1. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade.
Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para a nome e glória de todas as terras. Providenciarei, pois, para ele o necessário. Assim, o preparou Davi em abundância antes da sua morte. Então, esse bloco fala de duas coisas: da decisão de Davi de construir um templo naquele lugar em que ele havia feito aquele sacrifício no terraço de Ornã, na era de Ornã, e a preparação de Davi para a construção desse templo. Então é interessante que no versículo 1 do capítulo 22 tem a decisão de Davi. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar para o holocausto para o altar do holocausto para Israel. Então preste atenção e note que a construção do templo de Jerusalém, ela é consequência e resultado direto, ela é consequência da praga e resultado direto do sacrifício que foi feito lá. Foi por causa do sacrifício aceito naquele lugar que Davi entende que lá ele deve construir o templo. Né? Depois há uma outra razão, porque diz que Davi tinha medo de ir até Gibeão, onde estava o santuário que Moisés fez, por causa do anjo do Senhor, mas isso mostra uma dinâmica no perdão, né, que era encontrado lá no santuário, passa a ser encontrado agora no templo, e depois depois de alguns séculos, a presença de Deus e o perdão de Deus seriam definitivamente colocados sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, a preparação que Davi faz quando a gente leu ali no começo do capítulo 22, hoje alguns estudiosos falam que ficaria em torno de 2 a 5 bilhões de dólares a quantidade de material que ele levantou ali para a construção do templo. Agora tem uma coisa que chama a atenção naquela construção do templo. Que no versículo 2 do capítulo 22 fala que estrangeiros que estavam na terra foram chamados por Davi. Presta atenção, estrangeiros que foram na terra. Para quê? De acordo com o contexto ali, parece que para carregar pedras, porque ele chama também os pedreiros para carregar pedra, para aquele trabalho de carpintaria. E além disso, tem que lembrar de novo, né? Aqui fica o ponto que eu deixei lá atrás. Para construir isso onde? No terraço de Ornã, o Jebuseu, ou seja, não o israelita, mas o Jebuseu, ou seja, ele era um desses estrangeiros. Ou seja, Davi junta esses estrangeiros para construir o templo. É por isso que o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5, ele diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Assim, querido, no tempo de Davi, foi resultado do sacrifício. Da mesma forma, a igreja hoje, que é o povo de Deus, que é o templo de Deus, é resultado do sacrifício de Jesus naquela cruz e está construída sobre o sacrifício de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, como Paulo fala em Efésios capítulo 9, versículos 19 a 22. O apóstolo diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós juntamente estáis, ou vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. E por fim, lá em Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 6, fala de um censo do povo de Deus, né? Fala das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo de Israel, que dá o total de 144 mil, que não significa que apenas 144 mil pessoas serão salvas, mas significa que o povo de Deus está contado, guardado, preservado e pertence ao Senhor. Essa é a igreja. Assim como o templo de Jerusalém é resultado do sacrifício para apaziguar a ira, ou para acabar com a praga, a igreja é resultado da obra do sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. O que fica para nós, e aqui é o segundo desafio como igreja, querido, são dois. Primeiro, a gente tem que lembrar que diante da praga, o Davi e os anciãos de Israel, o que eles fizeram? Se vestiram de pano de saco em sinal de arrependimento e se prostraram em sinal de oração, súplica, né? E é interessante que a mesma palavra que é usada na tradução grega desse texto de Crônicas, que é presbíteroi, ele também aparece lá em Apocalipse, quando fala dos anciãos que se dobraram diante do Cordeiro, né? São os presbíteroi, é exatamente a mesma palavra. O desafio que fica para nós aqui como igreja, o primeiro é de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender.
Nós precisamos nos arrepender da vida que levamos. Nós precisamos nos arrepender das nossas prioridades, daquilo que dita a nossa vida, que dita os nossos dias. Nós precisamos se arrepender daquilo que o nosso coração tem amado. Nós precisamos nos arrepender daquilo que nós temos dado valor. Nós precisamos nos arrepender de não valorizarmos as coisas que realmente têm valor. É um tempo de arrependimento para a igreja. Esse tempo do coronavírus é um tempo de arrependimento para a igreja. Nós, à semelhança de Davi e os anciãos, precisamos nos ajoelhar com pano de saco diante do Senhor e pedir perdão pelo que nós temos feito, pedir perdão pelo aquilo que nós não temos feito. Precisamos pedir perdão pelos maridos que temos sido, pelas esposas que temos sido, pelos pais, mães, filhos, pelos presbíteros, diáconos, pastores, membros de igreja. É a hora da igreja se arrepender do que ela tem feito e daquilo que ela não tem feito e que ela deveria fazer. Esse é um desafio da igreja. Nós precisamos nos arrepender, queridos. Esse é um tempo de arrependimento para todo mundo, a começar pela casa de Deus, a começar por nós. E o segundo desafio é o do testemunho. Porque esse povo santo que somos nós, devemos testemunhar em meio a essa pandemia, em meio a essa desgraceira toda, em meio a essa incerteza, tristeza, medo. Nós precisamos ter confiança e testemunhar de duas formas. Primeiro, que nós confiamos em Deus, que nós somos alegres e esperançosos em Deus. Se você é um cristão e saiu correndo para encher sua despensa de comida, deixando pessoas que precisavam comprar tais coisas porque você ficou com medo, você tem que se arrepender. Que testemunho é esse que você está dando? Então nós testemunhamos de duas formas. Primeiro, vivendo de maneira confiante, alegre e esperançosa em Deus, queridos. Esse é o testemunho nosso. Não importa o que esteja acontecendo, a nossa confiança não está nos ídolos desse mundo, mas está no Senhor. E a segunda forma de testemunhar é anunciando o Evangelho de Jesus, abrindo a boca, teclando no computador, mandando no WhatsApp mensagens dizendo: querido, tem uma esperança, querido, tem um sacrifício, querido, há uma ressurreição, querido, há confiança. Deus está balançando esse mundo para que as pessoas abandonem seus ídolos e coloquem sua confiança naquele que realmente precisa ou merece a nossa confiança. É hora de testemunhar para as pessoas. Eu não sei se vocês ouviram falar da história de uma senhora belga chamada Suzanne, eu acho que fala assim, Roilaerts, alguma coisa assim. É uma senhora velhinha que deu entrada lá na Bélgica por coronavírus, e ela precisaria usar o respirador, mas como tem poucos lá também, como tem em todo mundo, ela falou pro médico que ela não queria usar o respirador, que ela já tinha vivido uma boa vida, e que era para usar para as pessoas mais jovens, que ainda teriam muito tempo de vida. E ela morreu 2 dias depois de negar o respirador para que pessoas mais jovens usassem. Eu pesquisei sobre ela para tentar achar se ela era cristã ou não, e eu não consegui achar. Mas, de duas uma, se ela era uma cristã, ela fez o que deveria fazer. Se ela não era, ela nos envergonha. Ela nos envergonha porque ela disse: eu já vivi uma boa vida. Mas não é só vida. Vai morrer. Vai para onde? Qual é a segurança? Você teria segurança para fazer isso hoje? Pode passar para o outro. Talvez você não falaria porque eu vivi uma boa vida, mas você poderia falar: porque eu sei para onde eu vou. Porque eu sei quem eu sou. E porque eu sei quem é o meu Deus. Eu não tenho mais problema. Você falaria isso? Você teria coragem de fazer isso? Eu assisti um filme ontem sobre a ressurreição de Jesus na perspectiva de um soldado romano, e ele tem que descobrir quem que roubou o corpo de Jesus, que na verdade não roubou, né? Ele ressuscitou, depois ele fica sabendo. Mas eles vão atrás de quem encontrou, tal, e ele vai atrás de Maria Madalena, e ele interroga a Maria Madalena no filme. E Maria Madalena é tida como uma prostituta. Ela fala: não, essa era a minha antiga vida, a minha nova vida não é essa. Aí ele falou assim: se você não falar para mim onde está o corpo de Jesus, eu vou te prender. Ela falou assim: eu já estou livre para sempre.
E ele falou assim depois, e eu vou te matar. Ela falou, não tem importância. Não tem importância. Pode matar. Que ninguém mais tira a vida eterna. Ninguém mais tira a gente disso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você acredita nisso? Meu Deus! Ou você continua acreditando nos seus ídolos? Partindo para a conclusão, queridos. O Senhor não tirou Israel do Egito para adorá-lo, para que Israel o adorasse em um palácio, mas num deserto. Você já parou para pensar nisso? Deus não tirou Israel do Egito para que Israel adorasse a Deus em um palácio, com muita comida, água, danças e tal, mas no deserto. Deixar o Egito e os seus ídolos não foi fácil, mas exigiu pragas, provas, testes e atos divinos que revelam a nossa condição e a condição do mundo no qual a gente vive. O nosso mundo é um Egito. E nesse exato momento, assim como o Egito lá no tempo de Moisés, o nosso mundo está sendo humilhado por Deus, está sendo julgado por Deus. Nesse exato momento, bilhões de pessoas, em países pobres e ricos, países com exército sem exército, estão em suas casas trancafiadas por causa de medo, porque os seus ídolos foram colocados de joelho diante do grande Criador dos céus e da terra. E dessa forma Deus está tirando pessoas do Egito hoje e fazendo com que, através de mais uma praga como as pragas do Egito, pessoas abandonem os seus ídolos e coloquem a sua confiança apenas naquele que é o único digno da nossa confiança, que é o Deus Criador que se revela em Jesus Cristo e está em nós pelo Espírito. E Jesus é o Cordeiro Pascal que efetivamente livra o povo de Deus do Egito, que é um sistema o Egito significa um sistema sem Deus. E Jesus nos livra do Egito, desse sistema, pelo seu sacrifício. E através do batismo, que simboliza a passagem de Israel pelo Mar Vermelho, nós também somos tirados do Egito e temos a nossa esperança colocada em Deus e na ressurreição. A mesma ressurreição que Jesus experimentou. Isso não significa que todos os que creem em Jesus serão livrados da morte física ou de serem infectados com esse vírus. Ou serão isentos de sofrimentos econômicos causados pelo coronavírus. Isso não vai acontecer, mas estes que creem no sacrifício do Cordeiro estão livres da morte eterna através de uma libertação espiritual que já aconteceu, porque o sacrifício já aconteceu. O Senhor, então, queridos, está comprometido com a aniquilação dos ídolos. E hoje nós devemos entregar os nossos ídolos na esperança da ressurreição e colocar nossa confiança única e exclusivamente no Deus que se revela em Jesus Cristo através do Espírito Santo. 3 pontos para concluir rápido, então. Primeiro, o Senhor está derrubando os ídolos, queridos. Ídolos estão sendo colocados de joelho. Presta atenção, abre a mente, perceba o que está acontecendo no mundo. Ídolos estão sendo derrubados. A epidemia do pecado e a sua consequência, a epidemia do coronavírus, são resultados da rebelião humana no jardim. Essa rebelião é resultado da não confiança no Senhor, mas da autoconfiança e da busca da autoconfiança movida por orgulho. E Deus está colocando esses ídolos de joelhos. Segunda conclusão, Jesus, a palavra de Deus, é o ponto de virada do julgamento para a misericórdia, da punição para o perdão, através do sacrifício dele. Essa é a nossa única esperança. E a terceira conclusão, a igreja deve se arrepender e deve testemunhar. A igreja deve se arrepender e deve testemunhar. Queridos, que Deus te abençoe, que você seja instruído, encorajado, animado e desafiado pela palavra de Deus. E que em meio a todo esse caos que nós vivemos, possamos, se for o caso, abandonar os nossos ídolos
e confiar só no Senhor Jesus Cristo. E assim testemunharmos aqueles que estão envoltos em incertezas, medos e confusão. Oremos. Pai, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo na história. Eu oro pedindo que o Senhor nos dê entendimento e nos ajude a enxergar e a perceber o que o Senhor está fazendo na história. O Senhor mostre os nossos ídolos, traga luz para cima dos nossos ídolos, para que nós possamos identificá-los e abandoná-los nesse tempo de praga. E muito obrigado porque o Senhor tem feito isso, Pai. Abençoa todas as pessoas, as nações, as autoridades, a tua igreja, cada família da IPNCE, cada pessoa, em nome de Jesus. E nós oramos e te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Eu tenho o esboço dessa mensagem, tenho o texto inteiro dela. Se você quiser, você pode me pedir diretamente para mim e eu posso enviar para você. Tá bom? Se você tiver perguntas também, envie que eu vou respondê-las. Pode fazer aqui nesses comentários do vídeo mesmo, que depois eu vou respondendo para vocês, tá bom? Foi um prazer ver as carinhas de vocês aqui. A gente já teve um número maior do que nas últimas semanas. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam que essa semana é fundamental para nós. Próximo domingo é Páscoa. Nós celebramos a Páscoa essa semana. Hoje é o domingo de Ramos. Querido, mude seus caminhos, junte sua família, ore com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, sente à mesa, tire o celular, desliga a TV, videogame, se debruça sobre a palavra de Deus, experimente essa semana, preste atenção no que está acontecendo aqui, lembra do que aconteceu lá no Egito, né? E domingo que vem é a nossa Páscoa, é o tempo da libertação, da praga, as pragas vêm para que os ídolos sejam expostos, e Deus está fazendo isso, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus, obrigado por estar com a gente aqui, é um prazer, e espero em breve estar naquele púlpito lá no nosso prédio, pregando para vocês, com o coração cheio de alegria e de esperança, tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço, em nome de Jesus. Tchau, tchau.